Sinceramente, eu não tinha intenção de gravar esse vídeo que você está vendo agora, mas como muita gente comentou perguntando e pedindo uma análise mais técnica daquele problema que eu falei para vocês da BitNest, e outros até duvidando do que eu tinha falado, porque aparentemente eu não mostrei nem expliquei nada direito, eu achei importante trazer para vocês isso agora, mesmo tendo passado um tempinho que eu já postei aquele vídeo, até porque eu não estava em casa, eu estava viajando, como eu cheguei agora, vai ser agora que eu vou trazer esse conteúdo para vocês. E aí, pessoal, quem tá falando é o Frank, analista de mercado e caçador de oportunidades. E antes de mais nada, eu vou deixar algumas coisas bem claras. Primeiro, eu não odeio a BitNest, gente, eu invisto nela. Eu só acho errado a gente fechar o olho pra tudo que tem de errado com ela e ficar exaltando as coisas boas, que sim, ela tem muitas coisas boas, mas ela também tem alguns pontos negativos. A gente sempre tem que trazer isso. Mesmo não gostando ou não querendo ver essas coisas, precisa ser trazido à luz. Outra coisa, quem é mais antigo aqui sabe que quando é pra falar bem, a gente fala bem, e quando é pra falar mal, a gente fala mal. Eu não vou ficar aqui puxando o saco de nenhuma plataforma, site ou nada, independente do que qualquer um diga, eu sempre vou me basear em notícias e fatos. Dito isso, esse vídeo que você está vendo agora vai ser extremamente técnico, para que não fique nenhuma dúvida ou brecha no que eu vou explicar para vocês agora. Então, se você não conseguir entender, assiste de novo, presta bastante atenção, vai atrás de tudo que eu tô falando, porque tudo que eu tô falando tem fonte. Então vamos lá, no último vídeo rolou uma discussão absurda sobre um dos pontos que eu disse ser uma fraqueza da BitNest, que é justamente o contrato de pagamentos dela. Se você ainda não viu esse vídeo, eu vou deixar aparecendo no card agora aqui para vocês. Vai lá assistir, que eu não quero ficar tendo que repetir toda hora a mesma coisa, até porque fica chato pra quem assiste, fica chato pra mim que tô fazendo também. Então, a partir de agora, tudo que eu falar aqui pra vocês, vocês podem consultar no próprio histórico de transação de vocês. Se você for lá na sua carteira e no BSC Scan, você vai conseguir ver tudo que eu vou falar aqui. Então, depois que eu resumir como funciona mais ou menos o caminho que o seu dinheiro faz, desde que você deposita na BitNest até ela voltar pra sua conta, muita gente ficou confusa e até acabou me atacando sem motivo nenhum, dizendo que o dinheiro que vem pra nossa carteira, ele é enviado pelo endereço 3121, que é o endereço da PancakeSwap, quando na verdade isso não faz sentido técnico nenhum. Então eu vou explicar para vocês de forma detalhada e com provas da própria blockchain como funciona esse tipo de operação envolvendo contratos automáticos, que é o que a própria BitNest usa, a PancakeSwap usa também. Enfim, vários sistemas utilizam essa mecânica porque é uma mecânica muito boa e útil, né? Então depois desse vídeo, pelo amor de Deus, não quero ninguém mais com dúvida de quem manda o dinheiro para vocês, tá? Então primeiro vamos entender a lógica por trás disso. Quando você movimenta dinheiro dentro de uma plataforma como é a BitNest, por exemplo, você não está enviando dinheiro diretamente de uma carteira pessoal que é a sua para outra carteira pessoal de alguém da BitNest. Toda essa operação é feita através dos contratos automatizados, os smart contracts, que todo mundo gosta de falar, que são contratos pré-programados para fazer tudo de forma automática, ou seja, receber o valor, enviar para um outro contrato, fazer todo o processamento e linkar todos os envolvidos nessa transação, todos os contratos e carteiras envolvidas nessa transação e te devolver o dinheiro conforme as regras internas da plataforma. Não tem uma pessoa manualmente enviando nada. O problema não é esse. É só um fluxo de contratos se comunicando. Dentro desse fluxo existe sempre um endereço que é o responsável por iniciar a transação. Esse endereço é o endereço executor. Ele que envia a transação para a rede e é ele que paga a taxa de gás. E esse ponto é extremamente importante para você prestar muita atenção. Na blockchain, o primeiro endereço que aparece no primeiro campo from da transação é sempre o endereço que iniciou tudo. Ou seja, ele é o dono da assinatura digital daquela transação. Ele é efetivamente quem mandou aquela operação acontecer. E esse endereço ele precisa pagar uma taxa de gás, que é a taxa da própria rede, porque os contratos inteligentes não conseguem pagar taxa de gás. Eles não podem tirar dinheiro deles mesmos. Então eles só executam o que alguém de fora ordena. Bota isso na cabeça, contrato não paga taxa de gás. Agora que você entendeu isso, eu vou explicar usando a minha transação como exemplo para você. Bom, a minha transação tá com hash de final DC3E e dentro dela tá escrito claramente from e o endereço de final F28B. Esse endereço F28B foi quem iniciou a operação, iniciou a transação. Ele é o executor, o assinante da transação. Sem ele, nada teria acontecido. E isso é um fato técnico, não é uma interpretação. É um fato técnico da blockchain. O primeiro from quase sempre é o executor da transação e quem paga a taxa de gás. E logo abaixo você percebe que a transação foi enviada. Ele tá para e o endereço de final B24AE, que é um dos contratos da plataforma. É o contrato que recebe a ordem, processa dentro das regras dele, interage com outros contratos internos e no final manda os tokens serem transferidos para você. E é aí que entra o famoso endereço de final 3121,
ele aparece lá nas transferências e vai aparecer no seu histórico também como quem enviou o dinheiro para você. No meu caso, quem enviou de volta os $219 para mim. Só que isso não significa que ele iniciou a transação. Ele é só o contrato que executou a parte final da transação. Era ele quem estava segurando os tokens e que enviou para mim depois. Porque aquele endereço executor que a gente já conversou mandou esse contrato 3121 fazer isso. É literalmente um contrato automatizado recebendo e executando ordens. Então no histórico ele vai aparecer from 3121 para o endereço da sua carteira, no meu caso aqui a F88. Isso significa que o 3121 foi a fonte da transferência do token. Mas de novo, essa é só a última etapa, não tem nada a ver com quem iniciou a operação. O contrato ele só aparece como remetente porque era nele que os tokens estavam depositados antes de serem enviados para mim ou para você. É tipo um caixa eletrônico para ficar mais fácil de entender. O dinheiro sai de dentro dele, mas não é ele quem decide quando sacar. E nem ele que inicia a operação. Ele só entrega o dinheiro quando alguém vai e dá o comando. Até embaixo a gente consegue ver a transaction fee, que é a taxa de gás que a gente conversa, que é uma taxa paga pelo endereço F28B, que é outra prova clara e irrefutável de que ele foi o responsável por iniciar toda a cadeia de comandos que gerou essa transferência para você. Contratos como esse 3121 não pagam nenhuma taxa. Eles não têm essa capacidade. Eles só executam comandos enviados por um endereço externo. O executor assina, envia e paga, enquanto o contrato processa. Então, de forma resumida, o fluxo dessa operação foi exatamente isso que eu vou falar agora. A minha carteira enviou o dinheiro para o endereço do Bitloop, aquele de final 526E. O Bitloop repassa esses valores para o contrato da PancakeSwap de final 3121. Esse contrato ele executa um swap ou um processo interno que vai gerar o lucro, mas ele não devolve o dinheiro sozinho. Para o dinheiro voltar para minha carteira de forma específica, um executor precisa chamar esse contrato em específico também e mandar essa ordem para ele. Então ele vai receber a ordem de liberar esse dinheiro, enviar esse dinheiro para um outro contrato que vai gerenciar a comissão, outro contrato que vai calcular não sei o que, outro contrato que vai calcular não sei o que, para no final isso chegar na minha carteira. Então o executor chama o contrato certo, manda ele executar a comissão, manda ele liberar o token, especifica para qual endereço cada token vai, a quantidade que vai, como se fosse um gerente mesmo gerenciando tudo que está acontecendo ali. E quem faz isso justamente é o executor automático da plataforma, que provavelmente não deve existir só um, deve ter vários. No caso dessa transação em específico, o executor dela foi o F28B. Ele que chamou o contrato de comissão da Bitnest, que por um acaso chamou o contrato da Bitloop, que também chamou o contrato lá da PancakeSwap, que enviou os tokens para mim no final das contas. E tudo isso automatizado e encadeado. Um contrato chamando outro contrato, seguindo regras pré-programadas até finalizar o fluxo. É por isso que no final aparece para você que chegou o dinheiro do contrato 3121, porque os tokens realmente vieram do contrato 3121. Mas ele é só a pontinha do iceberg. A verdadeira origem da ação, a verdadeira força que iniciou esse movimento, assinou e pagou toda essa operação foi esse F28B. Sem esse executor não existiria transação, não existiria comissão e não existiria interação com a PancakeSwap. Muito menos transferência para minha carteira. Então o erro do pessoal nos comentários foi confundir quem aparece como fonte pagadora do token com quem realmente iniciou a transação. São coisas completamente diferentes. Um é a fonte do token, o outro o executor da ordem de pagamento. E é justamente o executor da ordem de pagamento que tá com aquele problema que eu falei para vocês. Porque se esse executor não dá ordem para execução do contrato de pagamento, não acontece nada. Para quem entende de blockchain, isso é tão básico quanto eu saber que de um caixa eletrônico o dinheiro tá saindo de dentro dele, né? Mas não foi ele que te deu o dinheiro. Você sabe que o dinheiro não tá vindo dele. O dinheiro vem do seu banco e o dinheiro vem através de uma ordem que você mesmo inicia. Então se você não inicia a ordem, você não tem dinheiro no seu banco, o caixa não vai te dar dinheiro, o dinheiro não tá vindo dele. E pelo amor de Deus, depois desse vídeo não tem mais discussão, hein? O bloco mostra quem enviou, quem chamou, quem pagou, quem interagiu e quem devolveu o dinheiro depois. E quando você junta tudo, a conclusão é clara. Sem o executor, nada acontece. O 3121 não inicia nada, o seu dinheiro fica lá, para sempre aguardando uma ordem de recebimento que nunca vai acontecer. E de novo, gente, isso não é uma crítica à Bitnest em si. Isso é um problema que precisa ser apontado.
até porque eles podem até corrigir isso no futuro. Eu acho que não tá nem mais pra problema, tá mais pra brecha, é uma leve brecha que tem no sistema deles. Aí teve gente até falando, nossa, mas a Certic verificou o contrato e não achou nada e você achou, você que é o bicho. Gente, a Certic é um serviço pago, você paga pra eles analisarem um contrato. Você acha que a Bitnest tem um contrato? A Bitnest tem mais de 8 contratos. Então eles foram lá, mandaram um contrato, que foi o contrato de depósito, e chegou na Certic, eles pediram a verificação, eles analisaram, corrigiram tudo que tinha pra corrigir e ganharam a verificação naquele contrato em específico. Não significa que todo o resto é verificado. Então eu só peço pra vocês ficarem de olho, não é pra você parar de investir, não é pra você ficar louco, não é pra você sair correndo ou tirar todo o dinheiro lá de dentro. Vai devagar, vai com calma, faz o seu gerenciamento de risco, pelo amor de Deus. Fica atento em todo tipo de notícia, não vai só pela notícia boa, não seja marionete de ninguém, pelo amor de Deus, de novo. Porque se for só pra falar bem, é muito fácil falar só bem da plataforma, e quando acontecer o maior dos problemas, essas mesmas pessoas que só falam bem, vão falar que não sabiam o que estava acontecendo. E eu não tô falando de achismo, eu acho que vai acontecer alguma coisa e você não tá se preparando. Não, gente, eu tô mostrando. O erro tá aqui, ele existe, ele tá comprovado, a brecha tá comprovada, só é questão de saber o que a Bitnest vai fazer em relação a isso, ou se tem algum motivo pra isso acontecer. Então, muito obrigado pra quem assistiu até aqui, eu espero vocês nos próximos vídeos. Eu sei que esse vídeo ficou um pouco mais longo, um pouco mais chato, mas ele foi muito necessário, porque tinha muita gente com dúvida, querendo uma explicação mais técnica sobre o que aconteceu, sobre o que eu falei. Então, pelo menos essa dúvida eu já tiro de vocês. Tem muita coisa nova pra vir, eu vou falar também sobre a Melion Coin, já saiu muita notícia nova, eu vou trazer aqui pra vocês também. Então até lá eu peço que vocês esperem um pouquinho, tá?